Louvado seja o nome do Senhor, amém? Boa noite a todos. Graça, amor e paz. Louva a Deus pela vida de cada um aqui, amém? Tivemos um momento de louvor, de adoração, porque nosso Deus é o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E nós, como diz a palavra, né? Nós fomos formados, né? Conforme a imagem e a semelhança do Senhor, para louvor e glória dEle. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu costumo dizer assim, amados, o Senhor, Ele fala nas entrelinhas, amém? E quem tem ouvidos, e a palavra fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Quem é a igreja? Amém, somos a igreja do Senhor. Então o Senhor, desde o momento que nós demos início aqui do culto, o Senhor já está falando conosco. Que cada um possa levar a sua porção. Amém? Glória a Deus. Quero louvar e agradecer a Deus, né, por esta oportunidade. Privilégio, né, irmãos, nós estarmos aqui. Todo o tempo eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me trouxe, o Senhor nos conduziu até aqui, com propósito. Nós não estamos aqui em vão. Nós também não estamos aqui neste mundo em vão, né? Há um propósito. Quantos já foram, né? E nós estamos aqui. E o Espírito de Deus me faz lembrar, né? A obra que o Senhor começou em cada um de nós, Ele está aperfeiçoando. Deus, Ele tem coisas grandes para nós, né? A palavra também fala que aquilo que o nosso ouvido não ouviu, né? Nossos olhos não viram, nem imaginou o nosso coração. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Quantos amam o Senhor? Então, o Senhor tem coisas grandes para nós aqui. E eu também costumo dizer que o Senhor, Ele quer, né, fazer algo nas nossas vidas e através das nossas vidas, como já foi aqui ministrado. Nós somos, o próprio Senhor Jesus, Ele falou que nós somos luz aqui neste mundo, que nós somos sal desta terra, amém? Então, aonde nós estivermos, aonde você entrar, às vezes você nem percebe, se você realmente tem esse, como nós cantamos aqui, amados, se você realmente tem rendido aí o teu coração na presença do Senhor, se você tem um desejo mesmo que, né, o Senhor use a tua vida, mesmo às vezes sem você perceber, você está tocando alguém. Aonde você coloca lá as plantas dos teus pés, pode ter certeza, né, que algo acontece. Isso não estava no meu roteiro, mas o Senhor colocou e eu entrego, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos aqui neste mundo, como eu já, né, mencionei aqui, mas nós não somos daqui, amém? Nós estamos aqui de passagem. Lá, eu não pedi para o, né, Felipe colocar, mas eu só vou citar aqui. Lá em Mateus 24, fala sobre sermão profético, né? E fala sobre os princípios das dores. É o que nós vemos. O próprio Senhor Jesus, Ele falou sobre guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, né? Terremotos. Mas o que eu quero falar aqui hoje, irmãos, não é de uma guerra que está acontecendo lá fora. Algo que Deus colocou no meu coração. Porque, como diz o Salmo, né, 139,
O Senhor, Ele conhece os nossos corações. Diz a palavra que nós não pronunciamos uma palavra, Ele já sabe, Ele já conhece. E não tem para onde fugir da presença do Senhor, né? Então Ele te conhece. Ele conhece teu deitar, teu levantar, teu andar. Ele sabe tudo. Deus está no controle de tudo. Não tem para onde fugir da presença do Senhor. Quando Samuel foi ungir, né, Davi como rei, então apareceu ali, foi apresentado ali os filhos, né, de Jessé. E quando ele olhou o mais velho, ele falou: é esse. E logo, olha, Samuel, um profeta. Mas aí o Senhor falou: não, Samuel, não é esse. Você está vendo o quê? O exterior. Mas eu olho para onde? Para o coração. Nós estamos aqui, você está aqui, se você olhar para a direita, esquerda, para trás, para frente, você vai ver apenas o exterior. Mas o interior, sabe, aqui dentro, só Deus sabe. Só Deus conhece. A não ser que a pessoa ela vai compartilhar com você algumas coisas, mas nem tudo às vezes ela consegue compartilhar, nem tudo ela tem coragem para poder falar aquilo que realmente está sentindo aqui. E por isso que nós não podemos fugir da presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus falou ao meu coração é que tem pessoas que estão numa luta, numa guerra, na sua alma. A sua alma está em guerra, está inquieta, está agitada. E Ele sabe. E essa palavra, ela não vai voltar vazia, porque Ele conhece teu coração. Lembra que Ele fala primeiro com o pregador? O Senhor conhece meu coração. Alguns dias eu estava assim. E o Senhor começou a tratar comigo, tratar no meu coração. E eu perguntei: Senhor, eu vou estar lá, vou estar ministrando, qual é a palavra? E o Senhor tem as suas maneiras de falar, né? Abra sua Bíblia, lá em Salmo 46. Nós vamos ler aqui, Salmo 46. E a minha oração é que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. À medida que a gente vai lendo, à medida que você vai ouvindo, que o Espírito Santo fale ao teu coração, revele, né, ao teu coração aquilo que você precisa saber, não aquilo que você quer, né, mas que você precisa saber. Vamos ler todo ele? O título fala: a fé perfeita em Deus. Então ele começa dizendo assim, o salmista, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Como é que está a tua alma? O Senhor é o teu refúgio. Aonde que você está refugiando? Tem muitas pessoas, quando elas estão angustiadas, né, tribuladas, elas procuram um refúgio. Elas procuram um abrigo, elas querem, de alguma forma, de alguma maneira, sentir alívio para a alma que está abatida, para a preocupação. Então elas procuram. Louvado seja Deus. Que nós, quando nós estamos, né, com os nossos corações abatidos, nós sabemos quem é o nosso refúgio e é o nosso socorro. Vamos continuar. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu.
O Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Você pode dar um glória a Deus, aleluia? Irmãos, o Senhor dos exércitos está conosco. Louvado seja Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele fala: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao confim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E o versículo 10: aquietai-vos, aquietai-vos. O Senhor está falando para você e para nós, né? Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está falando para você, você que está aí com a sua alma inquieta, né? Está em uma guerra dentro de você. Muitos questionamentos, passando pela sua mente, desejo de desistir, de parar com tudo. Às vezes você não está vendo solução. Foi ministrado aqui, né? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Depois o pastor aqui também falou uma frase que eu também gosto de falar. Não fale para Deus dos seus problemas, mas fale para o seu problema. Não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, mas fala para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Amém? A palavra de Deus, irmãos, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala, lá em João 16, 33, ele fala assim: no mundo vocês vão passar. Então, hoje eu estava meditando no tempo, né, de caminhada com o Senhor Jesus. Já vai para 35 anos. Mas tem outros que estão começando agora. Quantas coisas, pastora, né, pastora Anis, muitos aqui, quantas coisas nós já vimos, quantas coisas nós já enfrentamos e nós estamos aqui. Glória a Deus, né? Quantas coisas nós já vimos, ouvimos, mas eu creio que nossos olhos estão postos no Senhor. Passamos por várias situações, percas de ente queridos, né? Mas nós estamos aqui por quê? Porque nós temos feito do Senhor o nosso refúgio. E o Senhor Jesus, ele falou: no mundo vocês vão passar. Então, irmãos, eu quero que você guarde no seu coração esta palavra que o Senhor Jesus disse. Vocês estão chegando agora, você que está ouvindo, guarde no teu coração, neste mundo nós vamos passar por momentos de aflição, de angústia. Mas ele fala assim, o que ele fala também? Tenha paz em mim, o Senhor fala. E ele fala mais, né? Tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É você ter coragem. Tenha coragem. Quantos já tentaram tirar você da presença do Senhor? Quantos já foram usados pelo inimigo para tentar lançar sobre você o seu passado? Quando nós, diz a palavra, é que todos pecaram, né? Todos pecaram. Estávamos destituídos da glória de Deus, mas louvado seja Deus que o Senhor Jesus, ele veio, né? E quando nós reconhecemos o nosso pecado, os nossos erros, e confessamos, diz a palavra que ele lança onde? Quem se lembra? No mar do esquecimento. Tem até uma ilustraçãozinha que não estava aqui no meu roteiro, mas eu vou falar. Num seminário, né? Tinha lá um rapaz que ele ouviu uma irmãzinha lá, falou que ela orava, né? Nós estamos aqui no curso de oração. Ela orava e Deus falava com ela.
né? E ela vinha contando que Deus estava falando ao coração dela, e aquele seminarista, né, novinho, ele ficou meio assim, né? Será que Deus fala mesmo? Aí ele foi tirar a prova, né, do 7. Aí ele chegou para a irmãzinha lá, de oração, e falou: irmã, a senhora falou que fala com Deus toda noite, e Deus fala, Deus revela coisas para a senhora. Ela falou: é verdade, eu converso com Deus. Aí ele falou: ah, tá. Então, eu vou falar para a senhora. Pergunta para Deus, qual foi o pecado que eu cometi, né, no início lá do meu seminário. Ela: tá bom. Aí foram embora e ela foi lá orar. Passou uns dias, aí ele encontrou com ela novamente e perguntou: e aí, irmã, a senhora orou? A senhora falou com Deus? Ele falou para a senhora qual foi o pecado que eu cometi? Ela falou: e respondeu? Respondeu. Ah, o que ele falou? Ele falou: eu não me lembro. Eu não me lembro. Irmãos, Ele conhece o seu coração, conhece o nosso coração. E o inimigo, ele é sujo, né? E ele fica lançando seu passado. Creia na palavra, se apegue na palavra. Errou, pecou, confessou, abandonou. Então Deus esqueceu. Mas aí vem aquele pensamento, vem um aqui, fala de lá, fala de cá, e aquilo fica ali no teu coração. E você começa a ficar inquieto, inquieta, e já está querendo desistir. Mas o Senhor está falando, né? Aquieta-te teu coração. Tem uma outra passagem, vocês também conhecem, quando Jesus foi até a casa, né, ali de Marta e Maria. Ele entrou, elas receberam ali o Senhor. Aonde que estava Maria? Maria estava lá preparando, né, alguma coisa para o Senhor. Então, e Marta, o que ela fez? Ela se prostrou aos pés do Senhor. Como é que estava o coração de Marta? Vamos ler? Eu gosto de ler. Então, vamos lá. Lucas 10. Glória a Deus. Você tem Bíblia? Lucas 10. A palavra de Deus renova, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 10, 38. Aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua voz, a sua palavra. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Assim como Marta, muitos, talvez 1, 2, eu não sei, mas o Senhor sabe. Lembre-se que, né, muitos estão assistindo também nos seus lares. Pode estar aqui, ó, como Marta, ansioso, ansiosa, preocupado, fadigado, a alma, né, com dor da alma. Uma outra frase que veio na minha mente também. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. O médico, ele cuida do quê? Do corpo. Olha a nossa responsabilidade. Cuidar de almas.
O médico cuida do quê? Do corpo. E nós, como igreja, como filho de Deus, como foi aqui ministrado, sarados, né? Porque nós, para sarar alguém, precisa estar sarados também, né? Precisamos buscar. E a cura, né? A cura vem através da fé, da busca, da persistência, da perseverança. Porque existem almas que estão se perdendo. Nós estávamos perdidos, não estávamos? Por que nós fomos encontrados? Porque Deus usou alguém. E através da palavra, nós nos achegamos a Deus. Então nós temos uma responsabilidade de cuidar de almas. E aqui Marta, né? Marta estava afadigada. Quantos irmãos? Hoje eu recebi uma notícia chata, porque eu fiquei sabendo que das ovelhinhas que nós, né, conhecemos, quando nós estávamos lá em Itapevi, faleceu. E quantos você já sabe que um dia esteve na presença do Senhor e ele se afastou? E Deus me fez lembrar também, né, de uma pessoa bem próxima da gente. Alguns aqui vai lembrar, a Raquel, que suicidou, né, pastora? Às vezes a pessoa, ela está do nosso lado, irmãos, mas você não sabe, como foi falado aqui, você não conhece o coração da pessoa. Mas deixa eu falar algo que Deus tocou no meu coração. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que buscar isso. Não é porque nós somos melhores, é porque a gente quer e deseja buscar e realmente ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Quando você busca, é lógico que Deus revela. Deus revela algumas coisas para nós. Amém? Ou você sente algo. Às vezes a pessoa não precisa falar, você sente, Deus revela. Porque às vezes a pessoa está do seu lado, já está pensando em tirar a própria vida. E se a gente não tiver, como aqui foi ministrado, né, com as nossas candeias cheias da presença do Espírito, porque quem faz a obra é o Espírito. Quem convence é o Espírito, quem revela é o Espírito, não é carne, mas é o Espírito. E quando a gente busca isso, né, o Senhor revela. Talvez aqui em algum momento você livrou alguém da morte. Alguém que estava tentando tirar a sua própria vida ou fazer uma loucura. Lembra que nós somos luz, amém? Somos luz, somos sal. O Senhor então dá uma repreensão nela, né? Que ela estava muito ansiosa, fadigada, mas a Maria escolheu a melhor parte, que é estar aonde? Nos pés de Jesus. Mateus 11, né? 28. O que ele fala? O que o Senhor Jesus fala? Vinde, é um convite, né? Ele fala, venha a mim, você que está o quê? Cansado, sobrecarregado. Deixa eu falar outra coisa. Às vezes você está com a sua alma abatida. Você está aí, coração apertado, preocupado, fadigado, porque você está carregando um fardo que não é teu. E às vezes você está até atrapalhando, às vezes, um trabalhar de Deus. Porque a sua alma está tão cansada, você está lutando tanto, né? Irmãos, nós sabemos que é da vontade do Pai que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uma coisa que eu aprendi, não foi fácil, mas a gente, né? Não é por força, não é por violência, a vontade realmente, né? Que a gente sente é que todos venham até a presença do Senhor. A Bíblia fala que nós temos que fazer o quê? Nós temos que pregar, falar. Quem vai convencer é o Espírito. Então você já entendeu que esta obra não é sua. Não adianta. Às vezes é igual, né? Às vezes a gente quer pegar a Bíblia e enfiar na cabeça da pessoa, né? A gente sabe que não é assim, irmãos. A nossa luta, ela não é carne e sangue. O
que nós temos que fazer? O Espírito de Deus ministra no meu coração isso agora. Não é na insistência, não é na força no seu braço, mas é na oração, é na batalha espiritual. Porque a nossa luta não é carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Às vezes você quer, porque quer, eu também quero, mas aí você fica com a sua alma angustiada, triste, abatida. Porque você não vê, você quer ver a pessoa na presença do Senhor fazendo obras. Nós queremos na força, mas não é na força, isso te entristece. E às vezes quando você está com o seu coração aí, sua alma aflita, né, angustiada, e você está ansioso, ansiosa, inquieta, e a palavra de Deus também fala que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida, é Deus que cuida. Nós não costumamos falar que Deus está no controle de tudo. Então se Ele está no controle de tudo, acalma a tua alma, acalma. Se alegre, a palavra de Deus fala, alegrai-vos sempre no Senhor, mas se você ficar com a sua alma aí preocupado, angustiado, ansioso e quer que as coisas aconteçam no seu tempo, do seu jeito, isso você está se prejudicando a si mesmo. E o Senhor está falando que Ele é a tua fortaleza, que Ele é o teu refúgio. Lança, coloca, confia. A gente fala tanto de entregar, de confiar, mas na hora mesmo, pode ter certeza, quando a gente lança uma palavra, a gente vai ser provado naquela palavra. Né? Né, pastora? Não é assim quando a gente prega, a gente vai ser provado. Confie, irmãos. Busque. Se entregue. Busque a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Almeja a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Às vezes a gente, como nós ouvimos aqui, né? Que às vezes a pessoa, ela fala que ela caiu, né? Porque ela estava em pecado. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ajustar aqui as coisas para você entender. A pessoa fala assim, ó, eu pequei porque a minha carne é fraca. Aí a pessoa falou, mas quem foi que falou que pecado é fortificante? Né? Você entendeu? Eu pequei porque a carne é fraca, mas e quem foi que falou que o pecado, né, é fortificante? Gostaria que o pessoal, pode ser? O pessoal do louvor? Quem foi que falou que né? Irmãos, é renúncia. Amém? O que o Senhor está pedindo de nós? Renúncia, confiança. Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo. Jesus é o nosso melhor amigo, irmãos. Às vezes você desabafa com alguém, mas Jesus é o nosso melhor amigo. Seu pai, sua mãe, eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. Eles não vão estar todo o tempo conosco. Louvado seja Deus, você que tem pai e tem mãe. Honra mesmo, como nós temos ouvido aqui. Se abre com um amigo, mas seu amigo não está 24 horas com você. Você vai passar por momentos de aflição. A sua alma vai ficar angustiada, muitas vezes, triste. Muitas vezes você vai ficar decepcionado. Mas olha para Jesus. Olha para Jesus. Seu amigo, alguém pode te decepcionar, pode falhar com você, porque nós somos seres humanos. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Mas abra o teu coração para o seu melhor amigo.
Jesus. Tem alguma coisa que está aí te angustiando, que você não consegue se libertar? Feche seus olhos. Eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Como já foi falado aqui, né? Melhor andar de 2, de 3. Não ande sozinho, não. Quando eu falo andar sozinho, não queira carregar um peso além do que você possa suportar. A própria palavra de Deus fala que nós temos que confessar as nossas culpas um para os outros e orar um pelos outros. Como o pastor aqui falou outro dia, né? Sobre o nosso irmão Maurílio fica ali, não é porque nós somos pastores que nós não precisamos da oração, né, de um ou outro. Nós precisamos. Se você quer receber uma oração hoje com imposição de mão, eu queria que você, né, pela fé mesmo, você viesse aqui na frente. Se tiver alguém, eu quero receber essa oração. Não tem com vergonha não. Só que eu vou fazer o contrário, viu? Os pastores vão estar colocando as mãos. Pastora Vi, pastora Helena. Nós precisamos